Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas explicações sobre urbanização. E esse vídeo de hoje é para explicar os conceitos mais importantes, aquelas palavras que são corriqueiras, quer dizer que sempre estão aí inseridas quando o assunto é urbanização. E o primeiro que nós temos aqui é o conceito de conurbação. Aí diz para você: unificação da mancha urbana de duas ou mais cidades em consequência de seu crescimento geográfico horizontal. Então nós temos aqui, unificação da mancha urbana. Por que eu falo mancha urbana? Não sei se você se recorda lá mais no seu sexto ano, quando você trabalhou cartografia, e também no seu primeiro bimestre do primeiro ano, você trabalhou cartografia. Nós temos três tipos de visão, né, na observação de uma paisagem. Primeiro aqui a visão de frente, como se fosse aí a visão horizontal, você de frente para o objeto, você observando o objeto de frente. A visão oblíqua, que é essa meia inclinada, né? Você estaria aí no ponto um pouco mais alto, é esse sentido. E a visão totalmente vertical, que é você olhando essa paisagem de cima. Então, quando você fala mancha urbana, é porque você está observando esse agrupamento populacional que você deu o nome de cidade numa visão vertical ou quem sabe até oblíqua também, mas nunca horizontal, tá? Nunca horizontal, que é essa visão de frente, horizontal não. Então tá aqui, já fizemos explicação sobre essa mancha urbana. De duas ou mais cidades. Lembre-se que o conceito de cidade é diferente do conceito de município. Município é a área territorial todinha. A área territorial. Isso aqui é um município. É o limite máximo, né? É tudo que você tem. Por exemplo, dentro do Tocantins, nós temos o maior município, que é Formoso do Araguaia, aqui pertinho de nós, a 130 quilômetros. Maior município quer dizer em área territorial. Não estou falando que é a maior cidade. Se estivéssemos falando de maior cidade, nós estaríamos falando de Palmas, de Araguaína, de Gurupi, de Porto Nacional e de Paraíso, né? Aqui está o exemplo aqui para vocês, ó. Porque aí eu estaria falando, ó, tanto é que o assunto aqui, ó, o título é Cidades com mais habitantes. Palmas, 290 mil, 291, Araguaína, 177, Gurupi, 85, Porto Nacional, 52, Paraíso, 50 mil. Araguatins para baixo eu não vou ler porque já está concentração populacional bem pequena. Então, as maiores cidades em termos populacionais são essas daqui. O maior município, aí é Formoso do Araguaia. Então, município é diferente de cidade. Quem mora na zona rural, aqui de Gurupi, ele não pode falar, ele talvez fale de maneira errada, mas ele não pode falar que mora na cidade de Gurupi. Ele mora no município de Gurupi, na zona rural. Né? Se ele mora na zona rural, ele não vai falar que mora na cidade, é o conceito errado. Em consequência do seu crescimento geográfico horizontal. Uai, professor, então tem crescimento vertical? Claro que tem. Toda vez que eu estiver falando para você de crescimento vertical, nós estaremos trabalhando o conceito de crescimento ou construção de prédios. Não sei se vocês têm acompanhado aí as últimas notícias sobre essa pandemia, falando sobre a dificuldade que as pessoas estão, né, de ficar dentro de casa. Para nós, né, que não moramos em apartamento, até que é um pouco mais confortável, né, porque nós temos um lote para poder andar dentro desse lote, né. A população de São Paulo, da capital, mais da metade da população, e eu fiquei assustado com isso, já reside em apartamentos. Então são passarinhos presos dentro da gaiola, né? Então esse é o crescimento vertical, a verticalização da cidade. Mas o conceito de conurbação está dizendo para você que, em consequência do seu crescimento geográfico horizontal. Certo, então vamos dar um exemplo aqui.
Já que eu delimitei aqui a área municipal, né, fiz 3 municípios aqui, vou trabalhar só com 2, município A e município B. No município A e no município B. Município A, a cidade começa a crescer, né? Chega uma indústria para cá, seja de qualquer ramo, tá? E essa cidade começa a crescer, as pessoas começam a sair da zona rural e morar na zona urbana. Então a cidade começa a passar pelo processo de urbanização. E ela cresce ao limite máximo. A cidade cresce ao limite máximo do município. Não tem mais para onde essa cidade expandir. Não tem como, ela chegou ao limite máximo. E é claro que nesse processo aqui houve o crescimento, a verticalização também. Né? Se não está tendo mais espaço para onde ela crescer, começa a ter a construção aí de prédios. E a cidade B, por consequência de ser uma cidade vizinha à cidade A, e como ela não se desenvolveu tanto ainda, morar aqui é mais barato do que morar na cidade A, ela vai começar a receber a maior quantidade de pessoas. Então, essa cidade que era pequenininha vai começar a crescer também. Vai começar a crescer e vai começar a crescer. Repare que você consegue fazer a distinção das duas cidades porque eu colori em cores diferentes. Se eu tivesse feito a cidade B aqui de tinta azul também, ficaria visualmente, né, embaralhado, ficaria difícil para você fazer a distinção. O que eu tentei simular aqui? O crescimento geográfico horizontal, formando uma única mancha urbana. É isso que eu tentei simular. Então a conurbação é quando essa cidade cresce ao limite máximo, chegando ao limite máximo da cidade, não tem para onde ela se expandir mais e ela vai fisicamente encontrar a cidade vizinha. Nós temos um caso aqui no nosso estado, não é muito difícil. O mais próximo que a maioria vai conhecer é entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, né? Uma área conurbada, que você passa ali pela rodovia, pela 153, tem apenas um viaduto dizendo ali bem-vindo a Aparecida. Se você estiver distraído, mexendo no celular, ou dormindo, ou apenas distraído, você não vai conseguir perceber que você mudou de cidade. Aí aqui tem conurbação, deixa eu dar uma dica para você poder lembrar. Né? Tente se recordar qual é ou como se fala cidade em grego. Cidade em grego. Cidade em grego é polis. Polis. Por exemplo, aqui nós temos Petrópolis, a cidade de Pedro, Teresópolis, a cidade de Teresa, né? E como que é cidade em latim? Pense. Nunca ouvi falar, professor, e a maioria não ouviu falar, é verdade. Em latim é urbis. Urbis. Que se tirarmos esse S aqui, eu fico apenas com urbe. Exatamente isso aqui, pessoal. Urbe. Então, o que é a conurbação? É a ação onde a cidade, ou o processo onde a cidade cresce tanto que acaba formando um conjunto com outra cidade. Esse com aqui pode ser de companhia, pode ser de conjunto. Então, a ação onde a cidade cresce tanto, né, ao limite máximo que encontra outra cidade. Conurbação. Tenta pegar essa dica aqui, urbis. Ação onde a cidade cresce ao seu limite máximo, ao limite máximo do município, encontrando outra cidade. Muito bem, então está aí o conceito de conurbação, e é claro que aqui vai ter um intenso processo de troca de acordos entre o município A e o município B, né? Porque aqui nós temos, por exemplo, rede de esgoto, água, energia, transporte. Já pensou? Um coletivo da cidade B chega aqui, opa, todo mundo desce que chegou no limite máximo aqui do nosso município. Agora vocês vão ter que atravessar a pé e pegar outro coletivo, né? Não é assim. Então tem que ter aí uma parceria entre as prefeituras, obviamente, né? Para poder regulamentar, para poder melhor
distribuir aí os recursos nessa região aqui que foi conurbada principalmente, né? Então, policiamento, rede hospitalar, né? Vai ter que ter um acordo entre os prefeitos, entre as prefeituras, para poder melhor gerir aqui esse espaço que foi conurbado. Então aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de Piraquara, Pinhais e Colombo, né? Está delimitado pelas linhas vermelhas. Repare que aqui eu não estou na visão tão vertical assim, né? Que eu consigo ver uma janela, se deve ser do avião. Aqui eu estou na visão um pouco oblíqua, né? Eu não estou muito de cima para baixo. Bom, mas aqui formou uma única mancha urbana. Eu não consigo distinguir qual que é Piraquara, Pinhais ou Colombo, a não ser pela essa linha vermelha que tem aqui delimitando. Bom, próximo conceito então é o conceito de metrópole. Cidade detentora de grande aparato urbano, irradiando influência em diversas escalas, seja regional, nacional ou global. E de acordo com o IBGE, o lugar tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. Então repare que o conceito de metrópole é um conceito que vai estar observando apenas a questão da quantidade. Aqui não falou qualidade, né? Aqui fala que é detentora de grande aparato urbano. É claro, né? A infraestrutura acaba acompanhando, não com tanta qualidade, mas acompanha esse crescimento. E influencia em diversas escalas, regional, nacional ou global. Certo, aí aqui nós temos a região metropolitana. Zona conurbada, agora você já sabe o que é um processo de conurbação, entre uma metrópole e as cidades circunvizinhas sob a sua esfera de influência. Então, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Vamos fazer aqui uma metrópole. É difícil porque eu estou fazendo pelo mouse do notebook. Né? Isso aqui não é o melhor meio de se fazer. Nós temos aí a metrópole e nós temos as cidades que são vizinhas a essa metrópole. Né? Essa metrópole é detentora de grande aparato urbano, então as escolas, né, rede de saúde, tudo que os supermercados que tem dentro dessa metrópole aqui acaba sendo melhor do que essas cidades vizinhas. Essas cidades vizinhas nós podemos dar o nome de cidades CS, cidades satélites. Cidades satélites. Por que satélite? Porque justamente elas ficam orbitando em volta da metrópole. É mais ou menos o conceito ali de Brasília. Né? As cidades satélites que se formaram, elas ficam em órbita, quer dizer, elas dependem muito dessa região metropolitana aqui. Que processo que existe aqui, pessoal, entre a metrópole e a cidade satélite? Um processo de migração. Migração, né? Que migração é essa? Esse M aqui vai ser de migração e esse P vai ser de pendular. Não vou escrever que vai ser difícil. Migração pendular. Nossa, professor, lembra do pêndulo aí, relógio de... Eita, relógio... Que coisa horrível. Relógio de madeira, né? Que esse filme de terror, né? Que esse pêndulo fica balançando para um lado e fica balançando para o outro. Exatamente esse vai e vem, né? Este migração pendular é exatamente esse vai e vem de um lado para o outro. Então aqui nessa região metropolitana, né? E aqui no Brasil há a lei que estabelece a região metropolitana e cada país pode criar a sua, né? Estabelecer. Por que tem que ter a lei, professor? Porque o governo federal vai destinar recursos para aquela área, né? Porque exatamente existe muita troca cultural, comercial e etc. aqui entre a região, entre a metrópole e essa cidade satélite. Outro nome que essa cidade satélite pode ser chamada, agora eu lembrei aqui, é de cidade C, de cidade D, cidade dormitório. Por que cidade dormitório? Porque geralmente as pessoas saem dessa cidade aqui, vai na metrópole, trabalham o dia todo e voltam apenas para dormir. Professor, mas por que ele não vai lá para a metrópole e já mora lá? Opa, na metrópole tudo é mais caro, o aluguel é muito mais caro, a alimentação é muito mais cara. Então é preferível morar
na cidade mais próxima. Então vamos relembrar aqui, pode ser chamada de cidade satélite, pode ser chamada de cidade dormitório. E esse processo, esse vai e vem de trabalhadores, de estudantes, eu dou o nome de migração, lembra da letra M, apenas movimento, migração pendular. Tudo que acontece aqui nessa metrópole vai influenciar todas as outras cidades vizinhas. Por exemplo, aqui tem a montadora da Volks. Deu a crise aí, e aí fechou a fábrica. Demissão em massa. Ah, tem nada não, mas ele mora na cidade satélite, na cidade dormitório. Ele mora aqui, mas aí para consumir, por exemplo, o espetinho do final de semana, a roupa que ele compra aqui, é do salário da metrópole. Então a região metropolitana, voltando aqui, é a zona conurbada, entre uma metrópole e a cidade circunvizinha sobre a sua esfera de influência. E aqui no Tocantins tem região metropolitana? Pensa aí, tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. O Tocantins todo tem 1,5 milhão de habitantes. Goiânia, capital do Goiás, tem 1,5 milhão. Goiânia tem a população do estado do Tocantins. Então é estranho, né? Se fôssemos pensar em metrópole aqui dentro da nossa cidade, seria aí a própria capital Palmas e até mesmo Araguaína. Mas não entra no conceito do IBGE, né? Porque tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. Mas pensando numa escala mais regional, né? Seria assim, aquelas cinco cidades que eu coloquei posteriormente lá, Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Seriam, fique claro, seriam as metrópoles. Não dá nem para falar que né? Porque Gurupi, por exemplo, tem 85 mil. A que mais se aproxima é a nossa capital. Mas mesmo assim, o nosso governo, em 2014, se eu não me engano, deixa eu colocar a reportagem para vocês aqui. Governo sanciona a lei. Oh, notebook leso, meu Deus do céu. Governo sanciona a lei que cria a região metropolitana de Palmas. Reportagem de 2014. A maioria não sabia, não é? Tá aqui. A área abrange 16 municípios da região central do Tocantins. O objetivo é promover a melhoria da qualidade de vida da população. Vamos para a reportagem. Nessa terça-feira, Piriri Pororó, o abrange 16 municípios na região central do Tocantins. A lei Piriri Tarará é destinada a unificar a organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Quais são os municípios? As cidades que fazem parte: Palmas, da região metropolitana de Palmas, Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado, Miracema do Tocantins, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantinha. Vem até aqui Brejinho de Nazaré, pertinho de nós. Aí, aqui nos comentários, olha que inteligente aqui. Esse Siqueira literalmente viaja na maionese. Onde que Palmas forma uma região metropolitana? Só se for com Luzimangas. Esse leitor não teve atenção, né? Porque aqui diz que é exatamente para poder unificar e organizar, melhorar o planejamento. Aí aqui embaixo o rapaz responde para ele. E tem gente que ainda pergunta a necessidade desse projeto. É para organizar o crescimento da região. Exatamente. Né? Região metropolitana, pessoal, não é uma coisa bonita, né? Apesar da expressão, não é coisa bacana, porque exatamente como eu coloquei aqui nesse exemplo, aqui teve um crescimento tão exagerado, tão desorganizado, que acabou interferindo no crescimento da cidade vizinha, e aí forma uma região metropolitana e vira uma bagunça. E aí essas cidades menores vão procurar o recurso da cidade maior, na metrópole, e aí sobrecarrega, então fica uma dificuldade. Então, bacana, né? Em 2014 lá o Tocantins teve essa intenção. Então, senta-se com os prefeitos dessas cidades, né? E traça aí um projeto, né? Você vai usar a saúde aqui da capital, tá? Mas quanto é que você vai passar de recurso para cá? Exatamente para poder organizar.
Então, metrópole, mais de 1 milhão de habitantes, o termo é principalmente a questão quantidade, e a região metropolitana, acabei de falar. Megalópole. Conurbação entre duas ou mais cidades. Exemplos aqui, Boston e Washington, Tokaido e Rio-São Paulo. Por que que Rio-São Paulo tem um ponto de exclamação aqui? Tem muitos estudiosos da área que consideram Rio-São Paulo como a megalópole brasileira. Outros já não consideram. Por quê? Porque tem que haver o processo de conurbação. Lembra que o processo de conurbação forma uma única mancha urbana. E Rio e São Paulo não têm uma única mancha urbana. Agora você vai ver a imagem que não tem. São Paulo está crescendo muito mais para outra direção do que para a direção do Rio de Janeiro. Alguns chamam essa região aqui de Rio-São Paulo de macrometrópole. Tá? Macrometrópole. Agora eu vou colocar a imagem e você vai poder observar melhor. Megacidade, mais de 10 milhões de habitantes. Então chama a sua atenção para o seguinte, mais de 10 milhões de habitantes, novamente aí é o conceito de quantitativo. Não significa que exista qualidade. Não significa que existe qualidade. Então nós temos aqui Delhi, São Paulo, Mumbai e Rio de Janeiro, com mais de 10 milhões de habitantes. Lembrando que a maior região metropolitana do Brasil, voltando lá, é a região de São Paulo. Metacidade, que é um conceito mais novo, mais de 30 milhões de habitantes, exemplo, Tóquio. Então, 30 milhões, 10 milhões, isso aqui tudo são conceitos quantitativos. Não quer dizer que esses lugares são os melhores para se viver, tá? Cidade global. E aí ela se distingue em alfa, beta e gama. Esse alfa, beta e gama aqui é de acordo com o seu nível de influência, o seu nível de importância. Por exemplo, você tem entre São Paulo e Nova York, quem é mais importante? Nova York. Entre Palmas e São Paulo, São Paulo, obviamente. Então a cidade global, ela é um centro financeiro, ela tem portos e aeroportos, universidades e centro de pesquisa. Repare que no conceito de cidade global, eu estou falando de qualidade. Ser uma cidade global é sinônimo de qualidade. Aí, certa vez, explicando esse conteúdo, o aluno perguntou, professor, tem que ter portos? Aí eu falei, claro que não, né? Porque essa cidade não é uma cidade litorânea, ela não vai ter portos, né? Mas aeroportos com certeza. Então, o conceito de cidade global tem a ver então com qualidade. Aí pense, você é dono, né? Vamos colocar assim, você é o dono de um país. O que você quer dentro do seu país? Você quer cidades globais ou você quer megacidades, metacidades e megalópolis? O que é que você quer? Eu preferiria 1000 vezes ter cidades globais. Muito bem, próximo aqui, a imagem aqui. Vamos lá. Washington e Boston. Deixa eu colocar outra cor aqui que seja esse preto. Boston e Washington. Então vou passar aqui até mesmo por Nova York. Repare que toda essa área aqui é a grande megalópole, né? Vista do espaço, repare que forma uma única mancha urbana. É disso que nós estamos falando. E esse mapa aqui, para você lembrar de cartografia, é o mapa de densidade demográfica, né? As cores mais escuras representam as maiores concentrações populacionais. Você sabe muito bem disso. Esse conceito aqui, agora chegou São Paulo e Rio de Janeiro, né? Opa, vamos colocar outra cor aqui. Vamos colocar um verde, né? Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo. E aqui região de Campinas. Essa região todinha aqui é a região metropolitana de São Paulo. Repare que aqui você tem alguma concentração, mas você não tem a unificação, você não tem uma única mancha urbana. Há um empecilho geográfico aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é exatamente a área serrana, pessoal. Existem serras aqui opa!
Existem serras aqui que sempre dificultaram o processo de urbanização, né? O processo de crescimento aí populacional dessa região, né? Aqui nós temos Santos, São Paulo e a região de Campinas e aqui Rio de Janeiro. Tá? Então aqui nós vamos falar no conceito de macrometrópole, não se esqueça disso, tá? Professor, mas a questão trazia para mim a única alternativa, a única megalópole brasileira é São Paulo e Rio de Janeiro, só tinha essa opção para marcar, então você marca. Se não tem outra, você marca, mas você já está com plena consciência que há uma discussão a respeito disso aí. Muito bem, chegamos aqui agora nas relações entre as cidades, né, em uma rede urbana. As cidades podem ser classificadas de acordo com o seu nível de importância, né? Nós podemos classificar uma cidade de acordo com o seu sítio urbano. Anote aí, sítio urbano, local onde a cidade se formou. De acordo com o local onde ela se formou, ela pode se desenvolver ou não, né? As cidades que estão mais próximas aí da região centro-sul do Brasil, né? Dessas grandes cidades, puderam se desenvolver até mesmo por estar mais próximo desses grandes centros, né? Diferentemente de uma cidade aqui do interior do Tocantins. A isso eu dou o nome de sítio urbano. E a cidade também pode ser classificada de acordo com a função, né? O que é essa função urbana? A atividade econômica principal. Qual que é a atividade econômica principal? Quer dizer, qual que é o perfil dessa cidade? Ela pode ser industrial, pode ser histórica, pode ser turística, pode ser militar. Então vamos repetir os dois conceitos. A cidade pode ser classificada de acordo com o sítio urbano. O que é o sítio urbano? O local onde a cidade se formou. E o local onde ela se formou pode facilitar ou pode dificultar o desenvolvimento. E a outra classificação é quanto à função urbana. Certo, aí nós estamos diante desse quadro aqui. Esse quadro é batata que sempre cai em prova de urbanização, pessoal. Relações entre as cidades. Relações entre as cidades. Nós temos esquema clássico. Primeiro, a pessoa está passando mal, mora lá na vila. Próxima cidade que ela vai procurar é a cidade local. Digamos aqui uma currutela próxima a Gurupi. Ele vem para Gurupi. De Gurupi é enviado para Palmas. De Palmas é enviado para Goiânia. De Goiânia para São Paulo. Seria mais ou menos o esquema clássico, pessoal. É claro que nesse esquema clássico, esse Brasil, agora eu estou falando de Brasil, esse Brasil ainda não tinha os meios, as rodovias, bem desenvolvidas. Esse esquema clássico aqui, esse esquema clássico ele se refere principalmente às regiões que ainda não se desenvolveram tanto, não passaram pelo processo de globalização. Qual é o esquema atual? O esquema atual é que, tirando o vilarejo, porque o vilarejo vai ser obrigado, tanto a cidade local, como o centro regional, como a metrópole regional, podem se conectar diretamente com a metrópole nacional. Eu aqui em Gurupi, precisando de um recurso, eu posso ir direto para São Paulo, claro que fazendo a escala ali nos aeroportos corretos, mas assim, eu tenho essa possibilidade. Se eu tiver um automóvel, por exemplo, se não for de avião, eu posso sair daqui e parar em São Paulo. Então, não sou obrigado mais a seguir o esquema clássico. Volto a repetir, tudo isso depois que melhorou os meios de transporte, as rodovias principalmente. Aí eu falo de hierarquia urbana. Isso aqui cai dentro do assunto de uma hierarquia urbana. O que é essa hierarquia urbana? É quem manda e quem obedece, é como anda dentro da sua casa aí, Por mais que você não concorde, mas você tem pessoas aí que têm mais poder que você. Hierarquia é exatamente isso. O esquema mais clássico que nós temos para falar, o exemplo mais clássico de hierarquia é na área militar, as patentes. Dentro de casa aí você tem as pessoas que são detetoras do poder. E como é que vai ficar então essa rede urbana, essa hierarquia? Milton Santos fala da rede material e da rede imaterial. Essa rede material aqui vai ser o quê? As rodovias, as ferrovias,
tudo que for relacionado à infraestrutura da cidade para ela poder funcionar. É aquilo que é palpável, aquilo que você está vendo, você fala de rede material. Vamos comparar. Quem tem mais rede material? Gurupi ou Cariri? Né? Quem tem mais infraestrutura? Gurupi ou Cariri? Então, nessa hierarquia urbana, Gurupi acaba sendo mais importante do que Cariri. E essa rede material? Essa rede material é aquilo que você não vê, né? Por exemplo, as trocas comerciais você não consegue ver, né? Você consegue medir através da economia, mas você não vê a questão da internet, a questão do acesso à telefonia móvel, isso você não vê. Então, isso eu dou o nome de rede imaterial. Então, as cidades que têm mais infraestrutura e têm mais essas ferramentas, como a internet, como eu falei agora, serão cidades que estarão no topo da hierarquia urbana, pessoal. E aí chega um breve histórico aqui, que eu não vou entrar nisso aqui agora, né? Esse aqui eu falei, na verdade. Vamos falar aqui sobre a urbanização da Europa e depois aqui no Brasil. Tá bem, pessoal, vamos parar por aqui, né? Tenham uma boa semana aí, com bastante aprendizado. Até mais.